não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que você ganha. Eu vou te mostrar agora um padrão comportamental que virou um sistema de controle financeiro utilizado pelos grandes planejadores financeiros de grandes fortunas, que literalmente faz com que as pessoas sejam prósperas financeiramente. Todas as pessoas que eu vi que aplicam esse método ou algo parecido com ele têm prosperidade financeira. Sejam pessoas que ganham 15 mil reais, 30 mil reais, 2 mil reais, 150 mil reais por mês, 3 mil reais por mês, que é a média do brasileiro. Independente de qual faixa você esteja, se você quer prosperidade financeira, você precisa aplicar esse método que muitos CFP e planejador financeiro de grande fortuna indica para os seus clientes. Então a gente vai falar agora sobre o famoso sistema 15, 65 e 20. Esse sistema não é segredo, ele já vem sendo utilizado durante um período de tempo e se comprovou eficiente para construir grandes fortunas. Vamos começar primeiro com os 15%, que literalmente é a parte mais importante de todo esse processo. Os 15% pode ser também chamado de investimento em você mesmo. E ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte é para te dar paz e segurança, e a segunda parte é para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Vamos primeiro para essa primeira parte, que é de paz e segurança. A gente vive hoje num país com taxas altas de juros, o que pressiona muitas empresas e não raramente você vai ver aí a economia sendo pressionada. A primeira parte desse plano consiste em você montar uma reserva de emergência para que você durma tranquilo, sem medo do que pode acontecer amanhã. A reserva de emergência é literalmente um dinheiro que você guarda para que ele possa cumprir com qualquer tipo de emergência que ocorrer. Por exemplo, se você quebrar uma perna, Deus o livre, mas você quebra uma perna, você vai ficar incapacitado de trabalhar, e se a sua família depende da sua renda, como é que você vai fazer? Você precisa ter um dinheiro guardado para que aquele mês que você ficou sem trabalhar, 1, 2 ou 3 meses, seja suplantado por aquela reserva que você construiu, para que você não precise pegar financiamentos, para que você não precisa pegar empréstimos, porque esses empréstimos, esses financiamentos, esses débitos de última hora são o que acabam com a sua vida financeira. A reserva de emergência te dá paz porque se em algum momento sua esposa ou alguém da sua família passar por dificuldades hospitalares, financeiras ou qualquer coisa do tipo, você pode servir como pilar de sustentação. E ela consiste em guardar o seu gasto fundamental por pelo menos 3 meses. E aqui a gente vai dividir em 3 tipos de pessoas para montar reserva de emergência. A primeira pessoa é o funcionário público, que tem muito mais segurança do que essas outras duas pessoas. O funcionário público, ele não tem necessidade de guardar 12 meses de reserva de emergência. Apenas 3 meses de reserva de emergência já é o suficiente para ele, porque ele tem vários benefícios e em algum momento ele vai precisar de alguma emergência. Os 3 meses ali de gastos vai ser o suficiente para ele. A segunda pessoa é aquela pessoa que trabalha CLT. Então ela não tem a mesma segurança que o funcionário público, mas ela tem muita segurança também. Isso faz com que ela tem a liberdade de guardar apenas 6 meses dos seus gastos fundamentais. E por último vem os autônomos, que são as pessoas que abrem empresas ou trabalham informal, de alguma forma faz a sua renda mensal sem nenhum tipo de segurança empregatícia, nenhum vínculo empregatício. Isso faz necessário com que ela guarde 12 meses. No meu caso, eu guardo 12 meses para ter maior segurança. Ou seja, se em algum momento eu vir a passar mal, alguma coisa impossibilitar de que eu trabalhe, a minha esposa precisar, bater o carro, alguma coisa acontecer, eu tenho 12 meses dos meus gastos fundamentais para que eu possa custear isso. A constituição da sua reserva de emergência tem que ser atrelada a investimentos pós-fixados. A gente não vai falar muito sobre eles aqui, porque vai ter um vídeo posterior no canal só sobre isso. Então se você quer saber, já se inscreve e deixa o like no vídeo. A segunda parte dos 15%, que na minha opinião é a mais importante, é sobre investimentos. Warren Buffett já dizia, ou você arruma um jeito de colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, ou você vai trabalhar a sua vida inteira. Olha só esse exemplo, entre o André e o Leonardo. O André, ele vai investir com seus 30 anos de idade 10 mil reais a uma taxa de retorno 6%. Quando ele completar os seus 50 anos, ele terá 32 mil reais investidos. Não é uma quantia significante, mas presta atenção agora no Leonardo. O Leonardo, ele decidiu não investir com 30 anos, ele vai investir só lá com os seus 40 anos. E ele, para recompensar o tempo perdido, ele falou, eu vou aportar o dobro do André. Então até os meus 50 anos eu vou investir 2 mil reais por mês, porque aí quando eu completar 50 anos, o André vai ter investido só 10 mil reais e eu vou ter investido 20 mil reais. Vou investir na mesma coisa que o André investiu, também eu terei a 6% de taxa de retorno, e quando eu completar os meus 50 anos, eu terei mais do que o André. Errado, vai ter só 27 mil reais. Ou seja, a única diferença aqui foi o tempo, e o tempo ele é extremamente decisivo no quanto você terá de patrimônio no futuro. Albert Einstein teve uma frase atribuída a ele, que a gente não sabe se foi ele mesmo que disse, mas, abre aspas, os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. É a única forma de um pobre conseguir ficar rico no modelo atual econômico que a gente vive. Ou seja, colocar os juros compostos para trabalhar para você, colocar o seu dinheiro para render a juros compostos é a melhor técnica que você tem para se tornar próspero financeiramente. E você pode fazer isso de várias maneiras. Eu separei 4 maneiras básicas
aqui e 4 maneiras possíveis para você que está iniciando. A primeira é a pior de todas, mas eu preciso citar porque se você não tem conhecimento nenhum, você pode começar por enquanto por essa, que é a poupança. A poupança rende ali seus 6,5% ao ano, não repassa a inflação, ou seja, é muito ruim, mas é a primeira opção. A segunda opção ela é um pouco mais vantajosa, que são as previdências complementares fechadas. Provavelmente alguém que está assistindo esse vídeo deve investir em alguma previdência complementar. Essas previdências fechadas, elas são oferecidas por algumas empresas. Por exemplo, a Petrobras oferece isso, algumas empresas públicas também oferecem isso e algumas empresas privadas também oferecem isso. Como que ela funciona? Você separa uma parte do seu salário para colocar nessa previdência, vamos supor R$300, e a empresa vai lá e coloca mais R$300. Isso aqui multiplica o seu potencial de aporte vezes 2 e se a previdência realmente estiver investindo em ativos bons, você vai conseguir sim, quando você completar seus 50, 60, 65 anos, uma boa aposentadoria. A terceira forma é mais eficiente, na minha opinião, do que as duas primeiras, que é investir na renda fixa. Só que investir na renda fixa de maneira eficiente, com conhecimento, você colocando o seu dinheiro para ganhar com marcação de mercado, investindo na renda fixa de maneira profissional. E por último, que é o supra-sumo para multiplicar o seu capital, é a renda variável. Dentro da renda variável a gente tem vários ativos, ações, fundos imobiliários, ETFs, ações no estrangeiro, criptomoedas, e todos esses aqui têm as suas complexidades. Mas para você que está iniciando, o mais importante é você começar de maneira segura. E a maneira mais segura de você começar dentro da renda variável é investindo em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são um tipo de ativo que você consegue a segurança do mercado imobiliário, afinal você está investindo em imóveis, além de eles conseguirem no longo prazo repassar a inflação para você tranquilamente, então você não corre o mesmo risco da poupança, nem da previdência privada, nem da renda fixa. Segundo, nos Estados Unidos, a média dos rates, que são os fundos imobiliários brasileiros, basicamente são primos deles, superaram o SP500, além de você conseguir rendimentos mensais com os fundos imobiliários, te possibilitando aportes cada vez maiores, além de conquistar um benefício muito grande dos fundos imobiliários, que é isenção dos dividendos. Então é um tipo de ativo muito eficiente para você que está começando a investir. Se você quiser aprender como começar a investir e criar sua carteira de fundos imobiliários, para você que é extremamente iniciante ou para você que já tem uma carteira de fundos imobiliários, mas ainda está na dúvida, no dia 11 de fevereiro às 19 horas eu vou fazer uma masterclass de fundos imobiliários, onde você vai aprender quais são os principais erros dos investidores, onde que você não pode errar e como que você vai criar os melhores fundos imobiliários do mercado no quesito de oportunidade para valorização de cota e pagamento de dividendos. Então, se você quiser se inscrever nessa masterclass, que vai ser um conteúdo que você não vai encontrar na internet de graça de jeito nenhum, é só você clicar aqui nesse link da descrição ou escanear esse QR Code para fazer sua inscrição. Mas vamos agora para a segunda parte do sistema, que é o 65%. Que se trata desse 65%? O 65% representa o seu gasto fundamental. O que é gasto fundamental? Hoje, se você parar e refletir quanto que você gasta para sobreviver na sua vida, esses serão os seus gastos fundamentais. Por exemplo, eu gasto para sobreviver o meu aluguel, a energia, a internet, a água, a comida, o transporte, tudo isso está incluso no gasto essencial. É como se eu tirasse qualquer tipo de luxo que eu tenho a mais e realmente vivesse com o mínimo necessário. Este é o gasto fundamental. Os gastos fundamentais nunca, em hipótese nenhuma, pode ultrapassar os 65% da sua receita mensal, do seu salário, você, sua esposa, do salário da sua família, ou se você é sozinho, do seu salário. Ele nunca pode superar 65%. Por quê? Essa é a maior armadilha de todas e o pulo do gato mora aqui. Você não precisa se preocupar em diminuir seu estilo de vida. A única coisa que você não pode fazer é subir o seu estilo de vida mais rápido do que o que você sobe de renda mensal. Então, se você sobe sua renda mensal de 3 mil para 3.200, você não pode subir o seu estilo de vida em R$200 porque o seu salário subiu R$200. Você tem que subir apenas 65% daquilo que você está ganhando a mais, porque 15% vai para os seus investimentos e os 20% a gente vai falar agora. Então tome cuidado com seus gastos mensais, porque esse é o maior problema das pessoas brasileiras. Hoje, 81% das famílias brasileiras são endividadas e a maior causa desse endividamento é literalmente os gastos fundamentais. Eu sei que aqui é muito mais fácil falar do que fazer, mas se o seu gasto fundamental está ultrapassando 65% da sua renda, tente dar uma olhada em tudo que você pode cortar. Liga pro seu plano de celular, que tá custando aí seus R$100, liga em todas as outras operadoras e fala, pô, eu não consigo aí um plano mensal que me oferece tais benefícios, eu tô com a operadora concorrente, eu tenho que pagar tanto, aqui eu consigo mais barato? Em 100% das vezes você vai conseguir. Faz isso com um plano de saúde, faz isso com um aluguel, dá uma olhada em todos os aluguéis disponíveis aí na sua região, faz isso com tudo que você puder, que eu tenho certeza absoluta que você vai cortar um pouco de gastos. E se você mesmo assim, cortando os gastos, não consegue colocar os seus gastos fundamentais dentro dos 65%, isso é um sinal de que você tem que ganhar mais. E se você quer viver esse estilo de vida que você vive hoje, você precisa necessariamente ganhar mais. O segredo aqui é otimizar os seus gastos. E aí a gente passa para o último ponto, que são os 20%. Aqui muita gente vai se surpreender. Inclusive eu era contra isso. Depois eu quero que você leia este livro, Morra Sem Nada. E aqui eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque até mesmo eu me surpreendi quando conheci esse tipo de sistema.
esquema. 20% do seu salário é para lazer e gastos, com o que você quiser, mas tem que ser 20% para você se distrair e dar sentido para você continuar fazendo aquilo que você faz.